Jovens, preferi fazer assim agora, né? Aqui pelo computador mesmo. Essa página aí é a página 106 do livro de vocês, tá? Página 106 do livrinho de vocês. A gente já viu ali sobre lenda, né? Sobre mito de criação também. A gente já viu esses detalhezinhos, então agora a gente vai aprofundando mais os assuntos, abrindo mais o leque em relação a isso também, né? E lá na página 106 tem esse textozinho aí, tá? Os valores nos mitos. Quais são os valores, né? O que você pode tirar dali para o seu dia a dia, né? Qual é a moral que você pode tirar daquilo ali, né? Mitos como as lendas também são narrativas orais que fazem parte da vida humana. Professor, qual a diferença de mito e lenda? Para mim, sinceramente, não há diferença, tá? Não há diferença entre uma coisa e a outra, né? Eu não sei nem por que o livro aqui está diferenciando. Deixa eu perguntar aqui no meu celular, do meu dicionário. O dicionário aqui ele vai dizer se é a mesma coisa ou não. Mitos como as lendas também são narrativas orais que fazem parte da vida humana desde sua origem e persistem em nosso cotidiano e imaginação nas formas de livros, filmes, séries televisivas, jogos eletrônicos, HQs, etc. Lenda. Narrativa de caráter maravilhoso em que os fatos históricos são deformados pela imaginação popular ou pela invenção poética. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença de lenda para mito? Mito. Lenda. Narrativa de teor fantástico. Primeira coisa que ele dá aqui como resultado. Lenda. Né? Então, mito e lenda para mim é a mesma coisa. Tá bom? Segundo parágrafo aqui, ó. Em O Ladrão de Raios, que é Percy Jackson, né? Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Romance juvenil que mescla mitologia grega com aventuras do século XXI. O professor ainda não leu, não, Percy Jackson? Não li. Eu vi alguns filmes, eles misturam muitas coisas, tá? A questão lá do Poseidon não tá muito legal em relação à mitologia mesmo, mitologia grega, mas enfim, vamos lá. Há um momento em que o garoto Percy Jackson, protagonista, está respondendo às perguntas de seu professor sobre mitologia grega, quando ouve um colega dizer, abre aspas, né? Como se fôssemos usar isso na vida real. Como se fossem falar em nossas entrevistas de emprego. Agora sim, abre aspas. Né? Quando eu falo abre aspas, é alguém falando. Né? Mas no caso foi pelo o traço. Né? Por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos. Né? Cronos, ele engolia os próprios filhos. Os filhos saíam de Gaia, que é terra, né? E Cronos, ele engolia os filhos, né? E o mais astuto deles foi Zeus, né? Com a ajuda de um oráculo, se não me engano, Zeus, ele pôs uma pedra para que Cronos pudesse engolir ao invés do próprio Zeus. E essa pedra, por incrível que pareça, até hoje existe lá na Grécia. Professor, mas isso é verdade mesmo? Tempo, Deus Tempo, Cronos, ele teria engolido uma pedra e essa pedra ainda existe lá na Grécia Antiga, pelo menos para os antigos gregos, isso era um fato. Né? Percebem como esse negócio de mito, lenda, vai depender da população, se elas acreditam ou não, mas que tem uma prova científica, não tem, né, gente? É a mesma coisa que tentam até hoje fazer com a Arca de Noé, né? Até hoje eles tentam descobrir pedaços da Arca de Noé, que a Arca de Noé teria existido, que ela teria passado por aqui, por acolá, enfim.
Há reportagens e mais reportagens sobre isso, né? Mitos são histórias sagradas criadas por um povo e contadas oralmente de geração em geração. Ah, isso é verdade. Isso é contado de geração em geração. Os avós contam para os netos, enfim. Os pais para os filhos, os avós para os netos e por aí vai. Eles buscam explicar fatos e fenômenos naturais, como o surgimento do mundo e a existência dos seres vivos. O trovão, o que era o trovão, né? O raio, a lava, né? Dando um exemplo bem clássico mesmo, os romanos, os latinos, né? Da língua latina, né? Os romanos, eles não tinham no seu vocabulário a palavra vulcão. Ela só foi posta depois, né? E eles, no caso, não é o nome da cidade, Pompeia. Pompeia. Há cartas e mais cartas de um escritor romano detalhando a explosão do vulcão lá de Pompeia, que arrasou a cidade. Inclusive ele, tá? Ele estava escrevendo detalhes por detalhes e essa carta chegou até nós através dos escravos que passaram para o sobrinho dele, também de mesmo nome. Eu estou esquecendo o nome dele aqui, tá? Eu já fiz até trabalho sobre ele na faculdade. É uma história muito interessante, tá, gente? Infelizmente ele não sobrou, né? Porque a questão do ar, o ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico, aquela coisa toda, ele acabou. Ele não acreditava o que era aquilo, ele tentou chegar cada vez mais perto, e ele chegou tão perto que acabou morrendo, né? E a cidade de Pompeia, e isso é muito interessante, ela foi coberta de lava, né? Se não me engano, na década lá de 40, 50, 60, eles redescobriram Pompeia, né? Cavaram e tudo mais, e muitas dessas coisas foram cobertas de lava, elas estavam quase que intactas. Por quê? Porque a lava preservou. Isso é muito interessante. Tem a banda de rock Pink Floyd que foi gravar um vídeo lá em Pompeia, tendo uma espécie de uma ideia em relação a isso. Vamos lá. Eles buscam explicar, deixa eu ver com quantos minutos a gente está, 8 minutos, né? Eles, os mitos, né, buscam explicar fatos e fenômenos naturais, como o surgimento do mundo e a existência dos seres vivos, e tem como personagens divindades dotadas de poderes extraordinários, superiores aos dos humanos, que atuam interferindo na origem e no destino da humanidade. Povos de diferentes origens e de diferentes regiões do mundo possuem mitos de criação. E isso é o que é curioso, né? Povos que não tiveram absolutamente nenhum contato entre si, não sei o que. Cada povo tem o seu mito de criação. É muito curioso isso, né? Será que as diferentes visões de mundo expressas em lendas e mitos são importantes em nossa vida do dia a dia? Para responder a essa pergunta, conheça antes um pouco do mito grego do gigante, tá, gente? Procusto. Será que as diferentes visões de mundo são importantes em nossa vida do dia a dia? Será? Vamos lá. Isso aqui é um exemplo, tá? Procusto, segundo a mitologia dos gregos antigos, era um malfeitor que morava numa floresta na região de Eleusis. Eleusis, vocês lembram dos mistérios de Eleusis lá das rãs, né? Península da Ática, Grécia, próximo de Atenas, né? Ele tinha mandado fazer uma cama que tinha exatamente as medidas do seu próprio corpo. Exatamente, nem mais nem menos. Nem 1 milímetro a menos. Quando capturava uma pessoa na estrada, Procusto amarrava naquela cama.
Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele simplesmente cortava fora o que sobrava. Cortava os pés, né? Se fosse menor, ele a espichava e esticava até caber naquela medida. Esticava o corpo, né? Nossa! Ou seja, ele não aceitava ninguém diferente dele. Todo mundo na mesma toada. E isso é um mito, que no final das contas a gente vai tentar ter algumas morais em relação a isso aí, alguns pensamentos em relação a isso. Nesse trecho, Procusto usava a força, fazia pessoas das mais diferentes medidas caberem na mesma cama. A intolerância diante da diferença, as pessoas não podiam ser diferentes dele, nem mais nem menos, teriam que ser da mesma altura, né? E o uso da força física ou intelectual para impor ideias e padrões de comportamento ainda continuam presentes em nosso dia a dia. Ou seja, a intolerância diante da diferença e o uso da força física ou intelectual para impor ideias e padrões de comportamento ainda continuam presentes em nosso dia a dia. Professor, mas hoje está muito complicado, né? As pessoas não aceitam a opinião do outro, não aceitam as diferenças. A gente está confundindo muito e a nossa sociedade está fazendo isso, e alguma parte dessa sociedade está fazendo até de uma forma criminosa. A gente está confundindo opinião com epistemologia. Deixa eu ver essa palavrinha aqui. Conhecimento real e verdadeiro de caráter científico. A gente está confundindo opinião. Opinião é olhar para o seu cabelo e dizer se ele é bonito ou se ele é feio. Tá? Opinião é mais para essas questões assim de cunho pessoal, até da própria moral. De repente você... Nossa, como é que eu dou um exemplo aqui? De repente você gosta de estádio lotado, você gosta daquela galera, daquele vucu-vucu. Tem outro momento, tem outras pessoas que gostam de mais isolamento, né? Pouca gente, pouco barulho. Isso é a questão da opinião. Os gregos eles definiam muito bem essa questão. Os gregos chamavam isso de doxa. Doxa é a opinião. Eu achar o teu cabelo, tua pele, tua roupa bonita ou não. Coisas desse tipo, né? Por exemplo, tem pessoas que formam um casal, aí de repente a pessoa apresenta, de repente eu tô namorando uma moça, aí eu vou apresentar essa moça para os meus amigos. Aí de repente um amigo meu chega a mim e diz, cara, tu acha essa menina bonita? Eu não tô achando ela bonita não, eu acho ela feia, não sei o que. Isso é questão de opinião, percebe? Outra coisa é o dado científico, né? Eu não sou médico, eu não estudei para ser um médico e para dar opinião de médico. Como é que eu vou dizer para um médico alguma coisa que é pautado pela ciência dizer o que é correto e o que é incorreto? Percebem que há um problema nesse sentido? E há um problema ainda maior. Você tem uma comunidade científica que ela é pautada muito especificamente por órgãos, por organizações, digamos assim. A Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde, esse título ele não é por acaso. Organização Mundial, ou seja, é aquilo que toda a classe científica atesta como verdadeiro, como correto, até que se prove que seja errado. Ou seja, há uma comunidade científica, uma comunidade médica seguindo determinados conceitos. Então mesmo que eu tenha um
uma graduação, um testemunho como um médico, mesmo que eu tenha me formado médico, eu não posso ser completamente contrário à comunidade científica. Percebem que há um problema aí? Ah, professor, então o professor está querendo chegar naquele problema que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que aconteceu muito durante a pandemia, né? Comunidade científica, os médicos, todo mundo para um determinado ponto, né? Dizendo o que era correto, né? E o que era errado. E alguns médicos indo completamente contrário à comunidade científica, completamente contrários à comunidade médica, fazendo ali um grupelho, dizendo que remédios não comprovados cientificamente, eles poderiam ser utilizados. Isso é crime, gente. Isso é crime. Você simplesmente por ter um diploma, você não pode sair atestando qualquer coisa. Não é porque eu sou médico, eu tenho um diploma de médico, que eu posso, por exemplo, ofertar aos meus pacientes cocô de cavalo como remédio. É a independência do médico, não sei o quê. Não é bem assim, não. Eu tenho que ir em direção àquilo que a comunidade médica também diz, né? Eu não posso fazer essas coisas. Percebem? Eu vou dar uma pausa aqui e volto já.